Boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Boa noite a todos. Tô vendo que tem uma galera aqui, né? Nós estamos em 115 pessoas hoje. Muito bom mesmo. Meu povo, eu só não sei como é que eu faço para tirar esse vídeo aqui. Vocês estão vendo o vídeo ainda? O microfone de vocês eu vou deixar desligado, tá? Senão, se todo mundo falar, ninguém escuta, né? Então, vamos conversar sobre, tipo assim, pelo chat, tá? Vocês mandam pelo chat e eu vou estar sempre olhando pelo chat de vocês, fechou? O vídeo já está pausado, ok. Mas eu não. Que estranho, não consigo tirar esse negócio aqui. Ah, agora sim. Muito bom. E aí, meu povo, como vocês estão? Eu vi que tem uma galera que. Galera não, né? Eu vi algumas pessoas falando que é de fora, né? De onde vocês são, meu? Tem gente que de Portugal falou aqui, né? Manaus, Amazonas, longe pra caramba. Tudo bem, meu povo? Olha só. Floripa, México. É o Tony. Fala, Tony. Rio de Janeiro, Pernambuco. Legal, 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 legal. Floripa, Sampa, pertinho, Cuba. Cuba, que legal. Rio Grande do Sul, Brasília. Olha só, tem gente de todo lugar, né? Tem lugar, tô vendo, tem gente de blusa, tem gente de roupa mais curta, né? Eu tô aqui no mais ou menos. Tá fazendo uns 18, 20 graus aqui mais ou menos, mas à noite tá fazendo 10, né? Tudo bem. Galera, Canadá, olha só, tem gente da Canadá. Que legal. Povo, seguinte, antes da gente começar, eu queria ver, né, fazer uma pequena pesquisa assim, só por curiosidade minha, né? Quem aqui já estuda mandarim? Tá? Então, fala pra mim se você é iniciante, intermediário, avançado, sei lá, né? Comenta aqui no chat aqui. Iniciante, iniciante, HSK2, iniciante, quero iniciar, comecei há um mês, legal, básico. Então, a maioria é first time, né? Primeira vez. Tô vendo que a maioria é iniciante. Tem elementary, né? Seria. Ok, estou no módulo 8 decifrando. Ah, tem aluno aqui, pô. Autodidata, legal, legal, legal. Tem gente que é autodidata. Didata. Uhum. Estudo há 10 anos, mas não consigo falar nada. Putz, Carlos. Vamos arrumar isso aí, hein? Hoje, talvez, né? Talvez eu consiga, né, trazer algum insight para você, tá, Carlos? Sou aluna, tá. Primeira vez, andei pesquisando, legal. Tá, beleza. Então, maioria iniciante. Segunda pergunta, então, né? Assim, é importante que eu saiba, né? Eu faço pouca live, isso que é a verdade, né? Eu podia estar fazendo mais? Podia estar fazendo mais, mas eu tô fazendo pouca live. Mas da pouca live que eu faço, né, eu gosto de sentir, né, a turma, porque, né, se for, vamos supor, se todo mundo falasse que é avançado, a aula ia ser totalmente diferente do que vai ser hoje, né? Então, como a maioria é iniciante, então eu acho isso interessante e tá de acordo com o que eu preparei hoje, tá, para vocês, tá bom? Segunda pergunta para vocês, galera. É, eu vejo que tem três grandes motivos que a pessoa estuda mandarim hoje. O primeiro é por causa de trabalho, então, ou quer melhor currículo, ou trabalha com chinês, ou com importação, alguma coisa assim, né? Esse seria o primeiro, trabalho, tá? Segundo, por causa de viagem, né, ou cultura, né? Então, seria segundo. E o terceiro seria por hobby. Então, no hobby entra, tipo, música, dorama, né? Sei lá, a pessoa passou a gostar, né? Assistiu o dorama, gostou, se apaixonou, sei lá, quer saber mais, né? Então, esse seria o terceiro motivo. Então, primeiro, profissional. Segundo, viagem barra turismo. E terceiro, por hobby ou curiosidade. Me diga aqui no chat qual é vocês. Um, dois ou três. Vou mudar para China. Hobby, 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 hobby. Tem gente que é mais do que um, né? Dois e três. Travel, ok. Cultura, dois e três. Tá, um, dois e três. Caraca, que da hora isso. Tipo, eu tô vendo que tem pouca gente que é um, né? Algumas pessoas responderam um, obviamente, mas tô vendo que é muita gente dois e muita gente três.
que interessante. Tem turma que é mais um do que dois ou três. Mas pelo visto vocês. Legal, legal. Buscando curiosidade, conhecimento, bacana. Tá. Hobby. Tá, mas também profissional, mas aí tá, entendi, entendi. Beleza. Ok. Medicina tradicional chinesa, MTC, legal. É, tem galera do Kung Fu, tem galera do Medicina Tradicional Chinesa, né? Isso aí também entra barra trabalho, barra curiosidade, né? Enfim, né? Legal, tá bom. Bom saber então isso de vocês. E última pergunta, tá? Da minha pesquisa de curiosidade mesmo, tá? Por onde vocês me conheceram, né? Se foi por qual canal? Tipo, foi pelo YouTube, foi pelo Instagram, foi pelo TikTok, indicação, sei lá. Me fala aí. Tá, Insta, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube, hum, TikTok, legal, interessante. É, YouTube é um canal bem interessante, né? Mas eu respondo pouco vocês lá, eu até peço desculpas. Pá, 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 legal, Instagram, Facebook, caramba, tem gente que usa Facebook. Eu uso quase nada de Facebook, tipo, praticamente nada. Tá, ok, legal. Ok, então vamos lá. Já, obrigado pela colaborar aí, respondendo aí a minha pesquisa, né? É, é importante, né, eu ter essas informações aqui, que eu acho, né, muito bom aqui, tá? Bom, vamos então, deixa eu pegar aqui o meu slide, tá? Nossa aula vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte é onde eu vou explicar para vocês toda a parte que o Mandarim pode trazer para a gente. Tá? E a segunda parte será sobre inteligência artificial, que é uma das coisas assim mais interessantes da gente que a gente pode trabalhar, né, em cima disso, tá bom? Alguém aqui não me conhece? Só para alguém aqui não, tipo assim, nunca me viu, nunca viu aula minha, canal, vídeo, nada. Nossa, muita gente não me conhece, meu Deus do céu. Então me desculpa, gente, preciso me apresentar, né? Eu tô achando que. Tá, beleza. Sandra, essa aula tem teto para terminar? Ó, a previsão é 1 hora e meia, 2 horas a nossa live, tá? Mas, né, algumas pessoas que já viram live, né, acontece de passar um pouquinho, tá bom? Mas enfim, é isso. Vamos lá, então deixa eu me apresentar um pouco para vocês, tá? Meu nome é Lin, na verdade, Lin é sobrenome, porque nome em chinês é ao contrário, primeiro vem o sobrenome, depois vem o nome, tá? Então, meu nome, na verdade, é Ken, então, mas todo mundo me chama de Lin, então ficou Lin, tá? Então, prazer, eu sou o Lin. Eu sou de Taiwan, tá? Eu nascido em Taipei, capital de Taiwan, e eu vim para o Brasil, né? Em 95. Cheguei no Brasil em 95, com 5 anos de idade. Então, atualmente eu tenho 34 anos. É, muita gente acha que eu tenho 20, mas a minha lombar não mente mais, né? Já sinto dores na lombar. É, entrei na digital em 2019 por causa da pandemia, então minhas aulas particulares meio que deram uma sambada ali por conta, né, da pandemia ali, então eu tive que me reinventar. Eu já dava aula desde meus 14 anos, então eu tenho um pouquinho já de experiência nesse ramo, tá? Português excelente. Obrigado, Antônio. Muito obrigado mesmo. É uma satisfação grande ouvir isso de um brasileiro aí, né? Elogiando meu português. Não foi fácil aprender português, tá? Não é fácil mesmo. É muito difícil. Esse negócio de conjugação verbal é uma coisa que, né, a gente, né, xinga muito. É, Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, atualmente eu sou de São Paulo, moro em São Paulo. É, E eu falo alguns idiomas: português, mandarim, dialeto de Taiwan, que a gente chama de Hakka, inglês, e é isso, né? Então temos 4 idiomas ali, né? E aí estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tanto na questão de aquisição de idioma, né? De como
aprender um idioma, então são algumas vivências minhas que eu quero compartilhar com vocês hoje. E também a questão de um pouco da minha experiência dando aula para brasileiro, né? Então, dou aula desde os meus 14, tenho 34, então temos ali 2 décadas de experiência ali, que eu posso estar compartilhando algumas coisinhas para vocês, tá? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Boa, então vamos lá. Deixa eu compartilhar então, sem mais delongas, vamos então para o que interessa para nós. Seguinte, vocês podem continuar comentando no chat, que eu vou estar sempre de olho, né? Eu sempre olho o chat, então vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentário, tá? Bom, para início de conversa, né? Mandarim e oportunidades, né? Então aqui separei algumas manchetes aqui, né? De 2000 e poucos ali e tal, só para a gente ver, né? Que todo mundo fala assim, ah, vai ser língua né, a língua do futuro, vai ser o idioma mais falado do mundo, enfim, essas coisas, né? E por que que as pessoas falam isso, né? Então é isso que eu quero trazer um pouco para vocês, tá? Então, ah, a empresa montadora de automóveis, né? Anuncia investimento aqui, papapá, 2 bilhões de dólares gerando 5 mil empregos na Bahia. Tá, então tem lá a fábrica da BYD, né? Então vocês já estão vendo aí, vocês saem na rua, vocês veem um monte de carro elétrico da China, então estão vindo com tudo aí, né? Não tô aqui para defender seu, né? Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o que vocês estão vendo na rua, né? Não é o Lin falando, é o que vocês estão vendo, tá? É, então a BYD, né, rival, né, do Tesla, né, decide investir então 3 bi no Brasil, né? Isso é uma matéria ali do ano passado, se eu não me engano, tá? Então eles estão vindo com tudo e é interessante que você tenha, né, o mandarim no seu currículo. Eu acho que seria uma boa, sim, né? É, a China investe 13 bi em dólar, né, no setor elétrico brasileiro, né? A pessoa já falou ali também, né, energia eólica, né? Então a gente vê essas manchetes, né, falando, né, de como que o mercado está, né? Acordos assinados entre Brasil e China são mais de 50 bilhões, né? Então a gente está vendo, né, essas questões aqui. E o que eu quero dizer para vocês, ó, tem uma pesquisa, né, que é divulgada pela British Council, né, que apenas 5% da população brasileira fala inglês, tá? Então se você está aqui me ouvindo e você fala inglês, saiba que você faz parte de 5% da população brasileira que fala esse idioma, tá bom? Isso falando de inglês. Não tem nem dados que mostra, né, o mandarim. Então, se inglês, que é tão popular, apenas 5% fala, você imagina quantos por cento tem dos falantes de mandarim, tá? Então, essa é a questão, tá? Essa é a questão. Então, se você quer se destacar, né, eu acredito que você tem que fazer parte, então, desse 1%. Então, eu tô aqui para dizer para vocês, seja 1%. Tá? Então, eu vejo que é isso, né? A gente tem uma pilha de currículos ali, né? E aí, como é que vai fazer a pessoa escolher o teu, né? Se destacando? Como é que você se destaca? Muitas vezes é falando um idioma diferente, entende? Então, essa é a visão que eu quero trazer para vocês. É a única forma, né, de se destacar profissionalmente? Claro que não, né? Mas é uma das formas. E se você está aqui é porque você tem algum interesse, né, nesse idioma. Então, por que não unir o seu interesse, o seu hobby, né, em cima de algo que vai te trazer também benefícios profissionais. Então, essa é a minha visão, ok? Ah, não, Linho, eu não quero, né, usar para profissional e tudo mais. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, assim, entenda, né, a movimentação do mercado, entenda como isso pode te ajudar também de alguma forma, talvez de forma indireta também, né? Não sabemos, tá? Legal. Separei algumas perguntas frequentes também em relação, né, à diferença entre o chinês tradicional e simplificado. Porque às vezes a pessoa vai começar a estudar mandarim, como muitos de vocês responderam lá no começo, né? Pô, é a primeira vez, né? É o meu primeiro contato com o idioma. Como é que eu faço, né, para saber qual dos idiomas eu tenho que aprender? Porque eu abro o Google Tradutor, tem lá chinês tradicional e chinês simplificado, né? Então muita gente tem essa dúvida. Estou aqui para então tirar essa dúvida, né? E explicar para vocês que o chinês tradicional, ele é o primeira versão da língua. E depois a China veio e trouxe uma versão simplificada. Isso quer dizer o quê? Que o chinês é tão difícil que até o próprio chinês quer deixar mais simples. Essa é uma informação que talvez você não esperava ouvir de um professor de mandarim, né? Que chinês é difícil, né? Por quê?
É, para as pessoas que me seguem, né, ou que me conhecem há mais tempo, né, tendem a entender que eu sou, né, o estilo sincerão, né, eu não meço palavras, eu não gosto de fantasiar e criar falsas promessas ou ilusões para vocês, né, eu sempre estou querendo trazer uma realidade, uma visão muito mais realista do negócio, né. Dito isso, eu gosto de pensar que eu não estou aqui para enganar vocês, né? Então eu não posso falar assim, olha, chinês é muito fácil, chinês é muito simples, vem aprender comigo e pronto, acabou, né? Não é isso, tá? Então, ah, eu enxergo que o chinês ele realmente é difícil. O próprio nativo acha difícil, né? Principalmente a escrita, né? O ideograma. Isso quer dizer o quê? Que até o próprio chinês ele quis simplificar. Então ele criou em 1935 uma versão simplificada. Tá? Por quê? Porque as pessoas não estavam conseguindo saber escrever. Então, a taxa de analfabetismo estava aumentando, então as pessoas tinham que fazer alguma coisa para, é, como é que fala? Para para tirar, né, essa questão ajudar as pessoas a aprenderem melhor, essa que é a verdade, tá? Então, eles criaram um simplificado. Então, a China fez isso. Então, em 1935, né, criou-se a versão simplificada, mas durou apenas um ano, tá? E aí, em 56, surgiu a oficial, né? E aí, em 64, saiu a segunda versão, que é a versão que a gente usa até hoje, ok? Então, basicamente é isso. Deve entender, gente? Então, existe tradicional, existe simplificado. Tradicional tem mais traços, simplificado tem menos traço. Não é todo o idioma, todo o ideograma que ele foi simplificado, mas sim ele foi uma parte dela simplificado para que possa ajudar as pessoas e diminuir a taxa de analfabetização, tá bom? É isso. Segunda pergunta, que as pessoas me perguntam muito, né? É chinês ou mandarim? Né? Então, professor, né? Eu estou estudando esse idioma aqui. Eu falo para as pessoas o quê? Que eu estudo chinês ou que eu falo que eu estudo mandarim? Então, né? Tem gente que pergunta, né? Tem essa dúvida. E a verdade é o seguinte, né? Nós temos, então, sete grandes etnias chinesas. Tá? Então nós temos Han, Kan, Kejia, Min, Hu, Xiang e Yue, esses que você está vendo aí na tela, tá bom? Ahn, Porém, tem uma etnia, podemos dizer uma família, né, que é a maior de todas. Então, ela tem a maior grupo étnico do país, que é o primeiro, é o Han, tá? É o Han. Dito isso, ahn, os Hans, né, eles criaram o dialeto deles. Então, é mais fácil a maioria aprender, ou melhor, é mais fácil a minoria aprender o que a maioria já fala do que o inverso. Né? É uma questão de lógica aqui, gente. Então, você imagina assim, que você sai de uma cidade, você vai para outra e você não consegue comunicar com o cara que vende pão na padaria. Você quer pedir um pão e você não consegue se comunicar. Então, isso não pode acontecer dentro do próprio país, entende? Então, criava muita barreira quando você saía do seu estado, por exemplo. Então, o governo falou assim, não, peraí, galera, a gente precisa, então, né, unificar e criar um idioma só para todo mundo, entendeu? Então, eles criaram, então, o idioma, né, um dialeto, né, que é oficial do país, que é o Hanyu, tá? Que é idioma dos Hans, tá? Por isso que chama Hanyu, tá? E aí, em 1913, se tornou um dialeto oficial. Então, até 1912, não existia um dialeto oficial do país, entende? Passou a ter apenas depois de 1913. Tá? E hoje, né, a gente tem algumas regiões que falam o mandarim, tá? Aqui, em Hong Kong, eu coloquei aqui, mas na verdade não fala muito mandarim não, tá, gente? Né? Eu esqueci de tirar esse daqui, esse detalhe aqui. Mas China, Taiwan, Macau, Malásia, Singapura, né, são locais que acabam falando mandarim, tá? Então, assim, se você acha que você vai aprender mandarim e você só vai poder pisar na China, por exemplo, né? Você está enganado. Você tem mais lugares que você pode ir usando mandarim. Hong Kong usa o que atualmente? Galera, Hong Kong usa cantonês, tá?
É verdade que ainda há idosos no país que têm dificuldade com o mandarim? Se for, Maria, né, Mariá, né? Se for em regiões que não falam mandarim, né? Obviamente tem idosos que não falam, tá? Então, 1913, né? Então, pode ser que sim, tá? Então, assim, tem realmente lugares que pode ser, né? Que pode ser que não fale mandarim, tá? André, o Kung Fu usa cantonês, certo? Kung Fu é arte marcial, né? Então, assim, não tem nada a ver com o idioma assim em si, tá? Kung Fu. Em Hong Kong, é difícil de saber mandarim e não cantonês? Dene. Então, eu acho o cantonês predominante, né? Quer dizer, o cantonês é predominante lá, então você vai ter um pouco de dificuldade, talvez, tá? Em Macau, eles falam português de Portugal ou português do Brasil. Michele, Macau não se fala mais português há muito tempo, tá? Você vai encontrar placas, né, na rua, nome de rua, enfim, né? Mas você não vai encontrar pessoas falando português, tá? Infelizmente é isso. Ah, é isso aí, tá? Bom, eu posso aprender dois idiomas ao mesmo tempo, né? Isso aqui é uma coisa que muita gente, né, pergunta. É o seguinte, poder pode, né? Poder pode, né? Nada te impede, tá? Mas assim, a minha resposta seria tipo assim, depende, tá? Depende. Primeiro, organização, tá? Você precisa ter organização mental para fazer isso, tá? E você precisa ter repertório. Isso quer dizer o quê? Se você já fala, por exemplo, sei lá, três idiomas, se você quer aprender mais dois ao mesmo tempo, é uma coisa. Se você está aprendendo pela primeira vez um idioma novo e você quer logo encarar dois ao mesmo tempo, eu já não aconselharia tanto, tá? Por quê? Porque pode confundir, a não ser que seja dois idiomas bem diferentes. Se você pega, por exemplo, japonês e chinês, pode dar um tilt aí, né? Você acaba confundindo aí, tá bom? Então, depende. A gente precisa analisar, cada caso é um caso, cada pessoa né, é de um jeito diferente de estudar, cada um tem o seu estilo e nem sempre é tão simples assim, tá bom? Mas, de novo, poder pode, mas isso pode, né? Você tem que avaliar se isso vai mais te ajudar ou te atrapalhar. E, né, o próximo seria como vencer o medo de errar, né? Isso aqui muita gente tem, né? Antes de você falar bem, você vai falar mal, tá? Essa seria a dica que eu dou pra você, tá? Quando você pensa, né, que você está com medo de errar no idioma, é, antes de você falar bem, você vai falar mal, tá bom? Infelizmente é assim. Não tem como você sair de uma pessoa completamente sem saber falar nada para uma pessoa que você sabe falar muito ou falar muito bem, tá? Isso não existe, ok? Então você vai aprender errando, tá bom? Quanto mais você errar, mais você vai aprender, mais você vai ajustar, mais você vai melhorar. Foi assim comigo, né? Então eu falava muito mal português, até que um dia eu fui falando menos mal, e aí eu só falava mal, depois eu falei mais ou menos, depois eu falei um pouquinho bem, depois eu falei um pouquinho melhor, e até chegar no bem. Entende? Então são essas fases aí, tá bom? Vamos aprender errando com. Ai, meu Deus, eu ri. Boa, João. Beleza? Então, assim, não tenha medo, assim, e mesmo se você tiver com medo, meu, saiba, assim, que, tipo, faz parte do processo, não tem como a gente pular isso, tá? Infelizmente, não. Se eu soubesse, né, eu teria, né, estaria ensinando para vocês isso, né? Ou estaria vendendo essa fórmula mágica, mas como infelizmente não tem, tá? É isso. Bom, características linguísticas, tá? Mônica, Lin, então eu estudo mandarim? Sim, uai. Quer dizer, eu acho que sim, né? Não sei. Só me perguntar o que você está estudando, pô. Primeiro de chave que precisa aprender. Ah lá, tá vendo? Boa, Letícia. Quantos áudios eu mandei para correção? Vários, né, Elis? Vários. Tamo junto. Ah, E a resposta da segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Já passou. Gente, eu tenho TDAH, gente. Dá um desconto, hein? Tá? Ó, características linguísticas aqui. Vamos lá.
Essa tabela que vocês estão vendo aqui, né, do lado esquerdo aqui, acho que foi um negócio assim, foi um pesadelo para mim, né? Até hoje eu tento resolver isso em terapia. É brincadeira. Ou não. Mas conjugação verbal, meu, é um negócio que eu falei assim, meu Deus do céu, por que que esse troço existe? Tantas palavras para falar a mesma coisa, né? Tipo, todas essas palavras que vocês estão vendo aqui querem dizer exatamente a mesma coisa, né? Né? Por que que existe isso, né? Então, essa era a minha preocupação, assim. Então, foi uma das coisas que mais me travou quando eu estava aprendendo português. Então, meu, se você é um falante de português e você manja dos verbos, das conjugações, mandarim vai ser batata para você, tá? Essa que é a verdade. Por quê? A conjugação verbal em mandarim não é obrigatória. Amém? Né? Comenta amém. Isso quer dizer o quê? É, amém. Amém, amém. Boa. Então isso quer dizer o quê? Você não precisa obrigatoriamente conjugar verbo, gente. Olha só que maravilha, olha só que paz, né, que dá na pessoa quando a gente escuta um negócio desse, né? Amém. Nossa, o chat tem 500 mil amém aqui. É, isso quer dizer o quê? Você só vai conjugar em situações onde você quer tirar ambiguidade, né? Por exemplo, se eu falo assim, basicamente seria assim, ó, eu ir ontem, eu ir hoje ou eu ir amanhã, né? Então o verbo ir sempre estará na forma infinitivo, que é a forma original dele, ir, tá? Mas existem algumas situações onde existe uma ambiguidade. Exemplo, se eu falo assim, eu ir hoje, você que tá do outro lado, você vai pensar assim, putz, eu ir hoje, ok. Se você já foi, né, passado, ou se você ainda vai hoje, né? Então, nesses casos específicos, a gente conjuga, entendeu? Fácil, né? Então, assim, você vai conjugar somente em casos de ambiguidade, né? De forma obrigatória, obviamente, né? Aí, em outras situações, você pode escolher se você quer conjugar ou não, tá? Então, essa é uma das coisas mais legais do mandarim para quem está estudando, para quem quer começar a estudar hoje, tá bom? Segunda coisa, não há flexão de gênero, tá? Então, essa questão de tipo, é, por exemplo, professor, professora, não existe. Existe, tipo assim, professor. Aí, tipo assim, você coloca professor homem, professor mulher, entende? Ou então, por exemplo, as palavras como o, a, os, as, né? A casa, né? É feminino. Carro, masculino. O carro, né? Isso não existe. Então, não existe essa questão de, tipo, flexão de gênero, né? Tipo, masculino e feminino para objetos, entendeu? Tipo assim, até hoje eu não sei porque casa é feminino e carro é masculino, né? Enfim, aí na minha cabeça eu fiz o seguinte, falei, não, tudo que termina com A, eu vou falar A, tudo que termina com O, eu vou falar O, né? Então tem, carro termina com O, então é o carro. Casa termina com A, é a casa, né? Aí vinha cinema, eu falava aqui, a cinema, porque termina com A. Aí não, tá errado, não é a cinema, é o cinema. Pronto, aí já me lasquei, né? Ou então, tipo, coisas do tipo caixa. Puta, caixa é assim, né? Tem o caixa e a caixa, né? Então tem a caixa que é o papelão, né? E tem caixa que é o lugar para pagar. Enfim, aí por causa do o ou a, isso muda de significado. Enfim, é um caos, tá? Então, né? Português não é tão fácil assim também, né? Então, assim, em chinês você não encontrará esse tipo de preocupação, tá? Já que não tem flexão de gênero. Então, esse é o segundo amém, tá? Terceiro, as palavras elas são montadas como Lego, tá? Então, assim, você vai ver que é que assim, quem tá começando agora talvez não vá perceber isso que eu tô falando, né? Não vai conseguir entender, é, não vai conseguir entender isso que eu tô falando. Só que, tipo, vamos dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Então, tipo, é como se fosse um Lego que você vai montando pecinhas. Exemplo. Vai, primeiro, gelo mais caixa. Gelo em chinês é pin e caixa é xiang. Então, pin, xiang, uma caixa de gelo. Isso significa uma geladeira, ok? Então, fácil, né? Muito, muito, muito fácil. Muito lógico. O segundo, esse aqui é maravilhoso, gente. É negócio mais ganso. Chi é negócio, é ganso. Chi, o que que é um ganso de negócio, gente? Gente, ganso de negócio é um pinguim, porque parece que ele tá de terninho, por causa da roupinha dele, né? Da cor da pelagem dele. Entendeu? É sensacional isso. Então, um tia, né, é um ganso de negócio. É um pinguim, tá?
E o terceiro é muito intuitivo, que é voar máquina, né? Voar máquina é feiti, que é um avião, tá bom? É um avião. Fácil, tá? Então, assim, o que é divertido de estudar mandarim é isso, uma das coisas, né? Que é você perceber que as palavras, elas fazem um certo sentido quando você está montando as sílabas, né? Você consegue estudar mandarim de forma quebrada, que quebrada no sentido assim, né? Você quebrar a palavra, né? É, e existe também uma forma de você enxergar ela, né, as palavras dessa maneira, como que eu estou apresentando para vocês. Mariana, sou autista e tenho TDAH. Para mim nada é fácil. Hum, aí eu já não sei também, não sei dizer, não sou especialista nisso, tá? Mas vamos lá. Ideogramas. Amor ou terror? Comenta aqui para mim no chat. Para você, ideograma é amor ou terror? Vamos ver quem que ganha hoje. Comenta aí enquanto eu tento apagar esse risco vermelho aqui, que eu tenho toque. Pronto. Ufa. Olha, tô me sentindo em paz agora. Amorzinho, normal, amor, amor tóxico, terror, muito amor, ok, amor, terror, terror, terror. Ixi, amor e terror. Temos um povo bipolar aqui. Ok, amor. Ah, tá bem dividido, né? Mas eu, assim, olhando assim no chat, eu tô vendo que acho que a maioria respondeu amor, né? Então eu já fico mais tranquilo. Se você respondeu terror, não tem problema. Eu espero, né, depois no final dessa conversa, eu, né, fazer você mudar de ideia aí, tá bom? Então o ideograma é o seguinte, ó, né? O nome dado para a escrita chinesa, né? Então quando você decide estudar, por exemplo, o idioma, né, o mandarim, você não vai estudar alfabeto, né? Apesar de termos fonética, né, que daqui a pouco eu vou explicar para você, você vai estudar um monte de pauzinhos, né? Podemos dizer. Vamos chamar de forma informal aqui, né? De pauzinhos, né? De palitinhos. É, e isso pode causar um grande estranhamento para quem está começando, né? Então, é um sistema de escrita totalmente diferente e para quem olha tudo que é diferente, a gente tende a interpretar como difícil, tá? E nem sempre é, tá? Então, assim, vamos pensar, né? Vamos entender, então, como que a gente estuda, né? Isso daqui, tá? Existe uma lógica para isso. Bom, para início de conversa, Hanzi é o nome dado para ideogramas, tá? Então, Han, lembra da etnia, né? É o Han, né? Então, Zi é escrita, ou seja, escrita dos Hans, tá? Isso significa Hanzi. E aí nós temos alguns nomes em português. Tem gente que chama de caractere, tem gente que chama de ideograma, tem gente que chama de logograma, ele é menos popular, e esse também é menos popular, que é o sinograma. Então, esses quatro querem dizer exatamente a mesma coisa. Então, tanto faz, né? Eu sei que tem gente que fala, ai, caractere é outra coisa, é o negócio do teclado, é o negócio, né, das caixinhas da QK, não sei o que lá. Eu sei, eu entendi, mas se você pegar um monte de livro em chinês, vai estar lá escrito caractere, né? Então, assim, uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Então, na prática, todo mundo, né, acaba usando o caractere, né, para falar ideograma. Agora, eu particularmente gosto de usar ideograma. Agora, não quer dizer que você não possa usar caractere, logograma, sinograma, né? Tá tudo certo, tá? E a origem dos ideogramas, né? Vamos falar então, né? Quando que eles surgiram? É, Bom, os ideogramas surgiram em 2500 antes de Cristo. Então, se a gente está em, né, 2025, né, então temos ali mais de 4.500 anos atrás. Então, isso quer dizer o quê? Que ideograma é um bagulho antigo. E a primeira, né, primeiros exemplares que as pessoas acharam, ah, tipo assim, o formato de escrita foram em cascos de tartaruga, como esse que você está vendo aqui na imagem, tá? Então você tem aqui, ó, dois exemplares aqui, né? Provavelmente eles estão em museus, ahn, onde você tem aqui os primeiros exemplares de escrita, né? Então isso é interessantíssimo isso aqui, tá? E aí depois, né, ainda bem, felizmente, né, pararam de rabiscar, né, pararam de piscar a casinha dos tartaruga, né, e passaram a escrever em tiras de bambu, tá? Então, antes dos chineses inventarem papel, né, eles escreviam em bambus. Então, eles pegavam tiras de bambus, amarravam com um barbante
e eles escreviam de cima para baixo, tá? Por conta, né, das tiras de bambu. Então, em séries de época, filmes de época, vocês vê um monte de livrinhos de bambu, né? Todo enroladinho assim, né? Principalmente, tipo, em séries que tem os cabeludinhos voador de telhado, né? Que eles usam magia, não sei o que lá, eles vão lá, pegam pergaminho, né? E os pergaminhos tudo assim, né? Enfim, vem daí, tá bom? Então, primeiro surgiu em casco de tartaruga e depois surge, então, os livrinhos de bambu, tá bom? Professor, por favor, você pode nos informar qual a quantidade existente de ideogramas que precisamos aprender para conseguir unir e formar as palavras? Ó, não é um negócio que eu preparei, essa informação, acho que não tá aqui não nos slides, mas vamos lá. Existem ali, gente, total, não é para assustar, tá? Mas, mas existem no total mais ou menos 80 mil ideogramas. Tá, esse é mais ou menos o número, né, estimado, né? Ninguém nunca sabe ali exatamente quantos tem. Mas claro que você não precisa saber de todos, né? Obviamente, né? Nem todo mundo sabe todos, né? Vocês, como nativo brasileiro, você pode não saber todas as palavras em português, né? Por isso que existe dicionário, né? Então, a mesma maneira acontece em mandarim, tá bom? Então, para você saber se virar, né? Tipo, ler placa na rua, menu de restaurante, etc e tal, eu diria que em torno de umas 2.000, 2.500 até 3.000, tá? Aí depois disso você nicha para sua área. Então, tipo assim, é você saber mais ou menos 2.500, 3.000 ideogramas, e aí a partir daí você nicha, vamos, eu sou advogado, então você vai nichar seu vocabulário para advogado, né? Ah, sou médico, então você vai nichar seu vocabulário para a área de medicina, entende? Então, é basicamente isso. Você sabe os 80 mil? Claro que não, né, Liz? Ninguém sabe. Pô, 80 mil. Tá achando que eu sou o quê? Tá? Legal. Em resumo, ideograma são antigos. Ok? Ah, tá aqui, ó. Coloquei, ó. Olha só. Eu me surpreendo até comigo. Comigo mesmo. Olha lá. Foram então para nível de intermediário, necessário conhecimento, né, de 1,5 até 2.000 ideogramas, né? Coloquei 3.000 para caso mais avançado, né? Então, quando eu digo ideograma, não são palavras, tá? Cada ideograma pode aparecer em várias palavras. Então, tipo assim, se você sabe um ideograma, esse ideograma ele vai aparecer várias vezes em várias palavras. Isso quer dizer que, se você souber 2.000 ideogramas, você é capaz de montar ali 4, 5, 6.000 palavras com ele. Entendeu? Então, o número de ideograma é. Você é capaz de gerar várias palavras através deles. Ok? Bom, vamos falar de memorização, né? Então, né, pessoa que tem dificuldade, né, de ideograma e tudo mais, né? A gente tem que falar sobre memorização, tá? Seguinte, um experimento feito na Califórnia, né? Temos uma pessoa de Califórnia aqui, né? Dividiram, então, os alunos de uma escola em dois grupos. Distribuíram imagens para eles memorizarem e para cada grupo pediram para colocar as mãos em um balde de gelo. Tá? Então, um grupo de pessoas tinha que enfiar a mão num balde de gelo enquanto olhava para as imagens e tinha que memorizar. Para o outro grupo, não precisava desse balde de gelo. Qual foi o resultado? O grupo de alunos que estavam com balde de gelo tiveram resultados melhores do que o outro grupo. Né? Isso quer dizer o quê, gente? Que o nosso cérebro ele é sensacional, tá? E ele é capaz de criar conexões quando a gente está associando uma informação X com uma informação Y, tá? Então a gente chama de sinapses, né? Então a sinapse acontece quando existe um encontro de dois neurônios, né? O cérebro brilha e cria-se as conexões que ficam no nossa memória, tá? E aqui tem um método de estudo na China antiga. Olha só que interessante aqui. Nós temos um chinesinho aqui que ele tem um cabelo longo. Antigamente os homens usavam tranças, né? E ele tem um negócio amarrado no teto, né? E aí ele tem que, né, uma lamparina, então a gente vê que é uma época antiga, e ele tá usando aquele livro de bambu que eu mostrei para você anteriormente. Nem lápis tem, isso aqui é pincel, né? Para quem não sabe, pincel de escrita é isso que eu tô mostrando aqui para você, ó. Não sei se dá para vocês verem aí na câmera, tá? Mas o pincel de escrita, então os chineses eles escrevem através desses pincéisinhos aqui, em vez de caneta, né? Antes da invenção da caneta, tá? Faz tempo que eu não escrevo com pincel. Mas, ó, o que que chama atenção, né,
nessa imagem? O tal do cabelo, né? Por que que ele tá com o cabelo amarrado aqui? Para que toda vez que ele tivesse com sono, ele ia pescar e aí aquilo ali ia puxar o cabelo dele, né? Isso quer dizer o quê? Que todo mundo tem que usar o cabelo e amarrar no teto? Não, não é isso que eu tô falando. Mas para vocês entenderem que, da mesma maneira que o grupo de alunos que estavam enfiando a mão dentro de um balde d'água e aquilo ali ajudava a memorização, sentir dor no couro cabeludo enquanto estuda, também é uma forma de você associar, tá? Isso quer dizer o quê? Cara, essa informação ela é muito importante para vocês. Por quê? Se você entender que se você conseguir associar duas informações ao mesmo tempo, você acaba aprendendo muito mais rápido, né? Porque sentar a bunda para estudar já é difícil, né? Convenhamos, né? Nem todo mundo gosta, né? Se você gosta, parabéns, você é um dos poucos aqui. Mas a maioria, né, não gosta de estudar. E parabéns para, né, 140 pessoas que estão aqui me assistindo hoje, né, numa quarta-feira à noite, né? Porque não é fácil você querer sentar aqui e estudar e, né, pô, escolher o Lean, né, falando sobre mandarim ao invés de ver um Netflix, entende? Né? Então, já que você tem que fazer esse esforço, por que não fazer da melhor maneira possível, né? Então, faça isso associando coisas. Por exemplo, Tia, né, um ganso de negócio. Vocês lembram agora que é um pinguim, né? Por quê? Porque eu criei uma imagem, né? Com essa imagem que tem um pinguim de terninho. E aí vocês acharam engraçado, pronto, memorizou. Então, em vez de falar assim, ó, galera, tia é pinguim, ponto. Eu quis desmembrar a palavra, trazer para vocês uma imagem, criando uma memória visual. Isso vai fazer com que. E uma pitada de humor, e isso vai fazer com que você memorize melhor, tá? Então, esses processos, você não precisa, né, necessariamente, né, de mim para fazer. Você pode fazer por conta também, fazendo essas associações. Certo? Bom, então a memorização ela acontece quando existe uma recompensa, né? Depois de estudar tal coisa, eu vou me permitir assistir um episódio né, da série que eu gosto, ou vou comer um brigadeirozinho, enfim. Quando há emoção, né? Então, tipo, você pode não lembrar o que você almoçou 3 dias antes, mas você lembra, né, da vez que o fulano de tal pisou na bola contigo, né? Por quê? Porque você sentiu raiva, né? Então, a emoção, né, escreve memórias. Então, isso é importante. Por isso que quando a gente erra no idioma, no mandarim, por exemplo, você fica com ódio de si mesmo ou da pessoa que riu da sua cara e você nunca mais comete aquele erro. Por quê? Porque houve uma emoção ali, né, que faz com que você acabe, memorizando melhor, tá? Depois, quando a combinação sonora com a ideia, né? Então, se você combina uma ideia com um som, né, você também acaba memorizando melhor. Isso a gente traz como pinyin mais a ideia, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre pinyin, que é a fonética do idioma, né? E a ideia. E quando existe padronização, que é o radical do ideograma, que é isso que a gente vai ver agora. Tá, então vamos falar sobre ideogramas. Vamos lá. Ó, nós temos três tipos de ideograma. Temos o chamado de pictográfico, ideográfico e fonético ideográfico, ou fonologograma, tá? Ah lá, tá vendo? Talvez vocês não conheçam essas palavras, né? Porque são palavras específicas, né? Então ninguém sabe todas as palavras. Por isso que o Lean não sabe os 80 mil ideogramas, tá? Tá? Bom, vamos lá. O primeiro é pictográfico. Picto vem de imagem, né? Então, é literalmente um cavalinho aqui, né? E aí ele foi se transformando até chegar do jeito que é hoje. Então, hoje a palavra cavalo, ele é uma evolução daquilo que era esculpido nas paredes das cavernas, nas rochas e nos cascos de tartaruga, há 4.500 anos atrás, tá? Então, os pictográficos são geralmente os mais antigos. É a primeira leva de ideogramas que foram criados, ok? Ou, por exemplo, esse boizinho aqui, né? Então, esse boizinho aqui, ele foi se transformando até não chegar do jeito que é hoje. Ou essas outras imagens que vocês estão vendo. Sol, lua. Aqui tá como árvore, mas na verdade é madeira, tá? Montanha, água, que era um riozinho. Aí depois ficou três risquinhos, depois foi transformando até ficar do jeito que tá. Campo e porta, tá? Porta tem um outro aqui embaixo que eu acabei escrevendo no cantinho aqui embaixo, porque é a versão simplificada, tá? Essa porta que tá aí é uma versão tradicional.
E aí nós temos então os ideográficos. Então os pictográficos são aqueles que eram a imagem, era um desenho e foram mudando até ficar do jeito que é hoje. Então hoje, até hoje, se escreve daquele jeito, tá? Os que eu mostrei para você anteriormente. E os ideográficos, eles trazem uma ideia, né? Então aqui é muito óbvio, né? Aqui é 0, 1, 2, 3, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Acho que não, né? Então é 0, 1, 2 e 3. Aí para no 3, tá? O 4 não é 4 risquinho, né? É, felizmente, né? Porque se você for escrever 1000, você ia ficar lá 15 minutos fazendo, né, um monte de risquinho. Parece aquele teste psicotécnico para tirar CNH, né? Então, assim, 1, 2, 3, né? Para no 3. A partir do 3, ele vai mudando. Mas, né, do 0 até o 3, nós temos aqui é, os ideográficos que trazem uma ideia, tá? Bom, temos também esses daqui. O nu é o símbolo da mulher, tá? E aqui o zi significa filho. Quando você junta mulher com o filho, dá o ideograma hao. A palavra hao significa bem ou bom. Por isso que a gente fala ni hao, né? Ni hao, né? É oi ou olá em chinês, tá? E significa literalmente olá a você, né? Bem a você. Então, eu desejo algo, um bem para você, algo bom a você. Ni hao. Tá? E por que que a palavra hao, que significa bom, é composto por mulher e filho? Porque antigamente, né, nós temos que pensar que o ideograma, né, tem lá seus 4.000 anos de vida, e naquela época, quer dizer, lógico que não é 4.000 anos, né, tipo, quando surgiu o HAL, provavelmente era um pouco mais recente, mas enfim, de qualquer maneira, a sociedade, né, não só o chinês, mas o mundo todo, né, é, era um mundo mais machista, né? As mulheres não tinham, né, infelizmente, não tinham tanto espaço para estudo, para intelecto, né? Graças a Deus isso, né, mudou, né? E eu vejo que tem mais mulheres aqui hoje do que homens, né? Parabéns às mulheres. Mas tem que pensar que naquela época, naquele contexto, era só homens que tinham acesso à leitura. E para você falar para o homem, né, o que que era bom na vida, era sua mulher e o seu filho, ou seja, o conceito da família, tá? Isso vem do confucionismo também, beleza? Então, Hao é composto por mulher e filho por conta disso, tá? E aí permaneceu até hoje, né? Como China vive numa cultura tradicionalista, eles não mudaram esse conceito, apesar de ter mudado, obviamente, né? A questão de homens e mulheres, tá bom? Legal. Próximo. Esse aqui eu gosto bastante, tá? Esse aqui é um show, que significa mão, e o mu, ele é usado para indicar olho, tá? Olho, o órgão olho, tá? Então você tem uma mão e um olho. Juntando os dois, dá o verbo kan. O kan significa ver, olhar, assistir, ler, tudo que você faz com os olhos, né? E por que que tem uma mão no zóio, né? Para dizer ver? Tcharam! Porque antigamente as pessoas velejavam e andavam muito a cavalo e tinha a questão do sol, né? Não tinha boné. Então as pessoas pegavam sua mãozinha, colocavam em cima do olho para poder enxergar melhor, para poder enxergar mais longe, né? Então esse conceito ficou. Isso é uma ideia, né? De uma mão em cima de um olho. Pronto, estou fazendo o quê? Criando sinapses na cabeça de vocês para que vocês, quando olharem esse ideograma novamente, lembre-se de uma mãozinha em cima do olho, tapando o sol para enxergar, para ver melhor. Vitória, genial demais. Pois é, às vezes eu me sinto meio burro assim perto dos caras. Meu, os caras descobriram isso aqui, meu, lá atrás, né, sem Google. E eu aqui com o Google me lascando aqui, não sei fritar um ovo direito. Ai, meu Deus. Tá? Então, né? É isso. Tipos de ideograma, tá? De ideográficos são esses aqui, né? Interessantíssimos, né? Ahn, Depois nós temos os fonéticos ideográficos, ou chamados de fonologogramas, né? Que é basicamente uma ideia mais um som, tá? Então, de novo, pictográfico é imagem, né? Depois nós temos os ideográficos, que é ideia mais uma outra ideia, e temos os fonologogramas, que é ideia mais som. Como, por exemplo, esse daqui. Temos o nu, que é a mulher, o mesmo que aparece no hao, lembra? Do bom, né? E agora temos o ma, que é o cavalo, que é o primeiro pictograma que eu mostrei para você lá no começo, que é um cavalo, né? Aí você junta mulher e cavalo, dá a palavra ma, e significa mãe, né? Eu já ouvi professores falando, né, dessa questão da mãe e cavalo, né, tal, enfim, nada a ver, tá? Então a questão é o seguinte.
O nu, ele é uma ideia, ou seja, uma mulher, e a palavra cavalo é ma, então ele está usando o som. Então é uma mulher cujo a pronúncia dele é muito parecida com a palavra cavalo. Então dá a ideia de ma, que é mãe. E é uma das palavras mais universais, né? Então, mama e papa, acredito eu que são palavras assim que, né, o mundo inteiro compartilha ali, cada idioma do seu jeito, mas, né, no fundo, é muito parecido essas palavras, mamãe e papai, né? Então, mulher e cavalo, tá? Dá a mãe, mas não tem nada a ver com a ideia do cavalo, né? Na verdade, eu tenho outra teoria, tá? Então, essa é a teoria na literatura. Agora, a ideia do Lean, tá? Isso fontes da minha cabeça. É, Galera, cavalo, antigamente, era uma das coisas mais valiosas que existiam, tá? Essa que é a realidade. Só o rico andava de cavalo, pobre andava a pé, né? Se ganhava guerras com cavalo. Quem tinha mais cavalo, um exército maior de cavalo, tinha uma probabilidade muito maior de vencer uma guerra. Então, cavalo é símbolo de prosperidade e símbolo de poder, né? Eu acho que é o animal mais nobre para representar a mãe, não é mesmo? Ponto final. Tá? Então, eu encerro o meu caso aqui. Muito bom, tá? Então, essa é a minha ideia sobre esse ideograma, né? Então, assim, gente, não sei, né? Eu sou suspeito de falar, né? Eu não sei se vocês acham que eu estou viajando demais, mas eu enxergo o ideograma como uma viagem do tempo, né? Porque a gente consegue enxergar umas coisas assim bizarras, tipo assim, meu, como é que o cara enxergou isso, pensou nisso milhares de anos atrás, entende? E tipo assim, o mais louco é, o cara de 1000 anos atrás, ele estava lendo a mesma coisa que eu estou lendo hoje. Então eu estou lendo um negócio que é muito antigo, né? Então assim, eu acho muito, muito legal em relação a isso. Enfim, posso estar viajando demais, né? Ou sou suspeito de falar, né? Que eu gosto. Bom, então nós temos aqui os, né, três categorias de ideograma, sendo que os pictográficos eles representam apenas 5% dos ideogramas, tá? Os ideográficos 15 e os fonologogramas 70. Então, se você pensou assim, olha, eu vou estudar somente pelos pictográficos, saiba que é uma cilada, ok? Ou vou estudar só pelos ideográficos, né, da mãozinha em cima do olho, saiba que isso é uma armadilha. Então, vocês têm que mirar onde? Nos fonologogramas. Ok? Infelizmente, não é o mais divertido, não é o mais interessante, mas enfim, essa é a realidade. De novo, não estou aqui para criar uma ilusão de que mandarim é fácil. Eu estou aqui para mostrar para vocês que mandarim ele pode ser possível, mas também com um toque de realidade, tá? E nós temos então os outros 10%, que é basicamente ideogramas que não se encaixa em nenhum dos três. A gente joga nos outros, tá? Lean, essa forma mais próxima com letras parecidas ao alfabeto ocidental é representação fonética para ajudar a pronúncia? Boa pergunta, Samsung SMA0557M. É, eu vou explicar isso já já, tá? É a fonética do idioma, mas eu vou explicar. É, vamos sentir na pele o que ele passou aprendendo português. Minha hora de vingança é agora. Brincadeira, gente. Ai, ai, não sei por que vocês estão fazendo aqui me ouvindo nessas horas. Ó, ordem dos traços, gente. Existe um negócio chamado ordem dos traços, né? Então a gente começa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa é a regra. Eu vou passar esse slide de novo para vocês verem como se escreve Ni Hao, que significa olá, né? Então você percebe que ele está sendo escrito da parte esquerda para o lado direito, né? E está sendo de cima para baixo. Então essa é a ordem de escrita, né? Pronto, acabou. Beleza. Agora, qual que é a questão, né? Os professores ensinam isso muitas vezes nas primeiras aulas. No primeiro mês de aula você já aprende isso, às vezes no primeiro dia de aula, né? Eu acho uma estratégia não muito legal para quem está começando, né? Eu às vezes eu falo assim, fulano, você sabe falar socorro em mandarim? Você sabe pedir um socorro, né? Você fala assim, eu gostaria de ir ao banheiro, né? Você sabe falar essas coisas? Ainda não, né? Então, por que que você quer saber, né, a ordem dos traços? Então, eu vou muito de contra, né, essa questão de como é ensinado o mandarim hoje em dia, né? Então, enfim, eu arranjo uns treta por aí de vez em quando, né? Acho que talvez seja meu hobby fazer isso. Mas não é, né? Não é que eu sou treteiro, mas é que eu vejo que não faz sentido, né? Uma pessoa aprender um idioma e não saber falar as coisas essenciais, que são prioridades,
desculpa o meu termo, mas perder o seu tempo, precioso tempo, né, aprendendo coisas que talvez não seja tanta prioridade assim, ok? Enfim, vocês podem me odiar por causa disso, né? Enfim, mas é o que eu penso, tá? É, bom, já te bloquearam? Um monte, Elis. Tem um monte de. Tem aluno que me manda, tipo assim, conteúdo de outro professor, assim, né? Aí ele me manda no direct e eu falo assim, eu não consigo ver, porque eu tô bloqueado. Tá? Mas vamos lá. Vamos falar sobre radicais, vai. Não quero entrar muito nessa questão polêmica aí também, não é o intuito da aula. É, eu preciso aprender a falar menos, né? Essa que é a verdade. Ó, radicais. Gente, todo ideograma tem um radical, tá? E nós temos um total de 214 radicais, e esses radicais têm função de categorizar ideograma. Então, é como se a gente pegasse os 80 mil ideogramas e a gente colocasse elas, dividisse ela em 214 caixinhas. Ok? Mais ou menos essa analogia para vocês entenderem. E todo ideograma possui um radical. Onde que ele vai aparecer? Do lado esquerdo do ideograma, ou se não tiver na parte superior, se não tiver, vai estar na parte inferior, e se não tiver, ele vai estar no lado direito, onde raramente ele aparece. Não entendi nada, professor? Não tem problema, vou te mostrar agora na prática. É, Vamos lá. Por exemplo, esse aqui, ó, é, tem aqui o kou, né? Kou significa boca em mandarim, o radical da boca. É simplesmente um quadradinho, tá? Olha para esses ideogramas que estão aqui embaixo. Você consegue perceber um padrão aqui? Né? Então, você que nunca viu ideograma na sua vida, você consegue dizer para mim: olha, professor, estou vendo que todos eles têm um quadradinho, né, meio espremidinho do lado esquerdo. Pronto, você acabou de aprender que esse é um radical do ideograma, tá? E ele simboliza a boca, ok? Então, esses quatro palavras aqui que você não faz ideia nenhuma ainda, é alguma coisa relacionada com a boca, beleza? Então, primeiro, olha lá, Sheila acertou. Comer, né? Chi significa comer. Então, a gente come com a boca, por isso que tem o radical da boca. O segundo, beber. Beber, bebe com a boca, né? Terceiro é tu, tá? Tu significa vomitar. Então você tem um radical da boca do lado esquerdo e esse símbolo do lado direito é a terra. Então quando você vomita, você vira sua boca para o chão, para a terra, né? Eu espero profundamente no fundo do meu coração que você vomite olhando para o chão, tá? Em vez de você olhar para o céu, ok? Olha que cena bonita agora, né? Um chafariz assim de vômito. Oh, delícia. Tá? Então, assim, os chineses são muito espertos, né? Então, para você vomitar, tem até um tutorial aqui, ó, para você mirar a sua boca olhando pro chão, beleza? Ai, meu Deus do céu. Sou ridículo. E por último, nós temos o tchau, que significa chamar, tá? Tchau é chamar, chamar alguém, né? Então, ou chamar alguém, tipo, chama sua mãe, chama não sei o que lá. Ou você usa para chamar de nome, eu me chamo Lin, né? Ele se chama João, etc e tal, tá? Então, a gente usa é, o verbo chamar para isso, ok? Ai, meu Deus do céu, tô rindo demais. Ó, o que que vocês entenderam? Que você não precisa, de fato, entender o que está escrito especificamente em cada ideograma. Mas se você bate o olho e você entende que tem um radical, você viu que é um quadradinho que simboliza a boca, é alguma coisa com a boca. Entende? Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Nem sempre, né? A galera que falou que é terror, né? O ideograma, você vai sair de uma pessoa que não sabe ler para uma pessoa que sabe ler de um dia para o outro. Mas é um processo. Você acaba entendendo pedaços do ideograma aos poucos. Entende? Então, é essa visão que eu quero que vocês comecem a desenvolver quando vocês estão encarando o mandarim. Peraí, tô vendo o chat aqui. Ó, Angélica. Me esclareça a dúvida que surgiu agora. Para acelerar o processo do mandarim, é mais apropriado aprender radicais antes do ideograma? Você não precisa aprender os radicais antes, mas eu acho interessante você aprender qual é o radical para os ideogramas que você está aprendendo. Tem professor que não gosta, né? Tem professor que, tipo assim, olha, sei lá, mesa se escreve assim e pronto, repete 15 vezes num caderno quadriculado e se vira, né? Essa é uma forma de ensinar. Eu não gosto, tá? Eu prefiro, né, tipo assim, trazer essa visão, tipo assim, olha, qual é o radical, por que esse radical, tá? Porque aí, com essa informação, você começa a, como eu posso dizer, usar essa informação para outros ideogramas. Por exemplo, você aprendeu que call é boca, né? Então você entende
Que toda vez que aparecer alguma palavra com um quadrado esquerdo, né, no quadrado no lado esquerdo, é alguma coisa relacionada com a boca. Então é uma informação que você aprende uma vez só, mas você aplica ela em outras vezes. Então eu acho muito mais interessante fazer isso, entendeu? Mas cada um é cada um, né? Tem gente que vai olhar pra isso aqui e fala assim: ah, professor, ó, isso não funciona pra mim. E tá tudo bem. Então meu estilo não é pra você, né? Ponto. Simples assim, sem remorso, tá? Sem nada, tá? Muito bem, vamos pro próximo. Ó, way significa cerca, né? Então é cercado, tá? Temos aqui o quo, que no meio aqui você, ó, a diferença entre o way e o quo, né? Se você olhar, né, o quo ele é um quadradinho menor. O way ele está em volta do ideograma inteiro, tá? O quo significa país. Então, aqui no meio você tem o ideograma da Jade U, né? E Jade era a pedra que simbolizava o imperador, representação simbólica do imperador. Tá? Por isso que sim, em séries e filmes você vê acessórios, né? As mulheres usando tipo brincos, né? Pente, colar, enfim, tudo de Jade, tá? Pingentes, tá? Porque é uma pedra imperial. Então você tem aqui a Pedra Imperial, que é a Jade aqui no meio, e o reino, né, aqui em volta dele. Então isso aqui é a ideia do país ou reino, primeiro ideograma. Segundo, Yuan, você tem aqui no meio o ideograma do dinheiro. Tipo assim, ele é o classificador do dinheiro, tá? Ahn, e ele tem um quadrado em volta dele. Isso quer dizer o quê? O Yuan significa praça. Tá? Não é banco, é praça. Antigamente, o que as pessoas faziam? Elas iam até as praças para é, fazer comércio, né? Então as feiras, né, aconteciam ali, tá? Então era um quadrado onde o dinheiro ficava rodando ali dentro, né? É a praça. Mas muito bom, Antônio, a sua visão ali, tá? Poderia ser banco, né? Mas acho que na época não existia nem banco. É, Depois, se é o número 4, né? Então, talvez por conta do quadrado, né? De quatro cantos, tá? Então, ele ficou assim. E nós temos o chou, né? Então, você tem uma pessoa, né? Essas duas perninhas aqui é o símbolo da pessoa e um quadrado. Uma pessoa presa. Então, isso aqui é um prisioneiro, tá? Muito lógico isso, né? Baiana. Cada ideograma vai significar alguma coisa, entendi. Agora, para mim poder aprender cada um deles, digo na escrita como eu faço. Primeiro você tem que saber reconhecer, né, Dayana? Tá? Então é isso que a gente está trabalhando aqui, tá? Você olhar para um monte de risquinhos, um monte de pauzinhos, e aquilo ali deixar de ser rabisco para você. Esse é o primeiro passo, tá? Você tem que olhar para isso e falar assim, cara, faz sentido minimamente nisso daqui, tá? Esse é o primeiro passo. Aí depois você pode ir escrevendo, né, repetindo no papel, ou você pode fazer flashcards, né, que são aqueles aplicativos, né, que você usa o verso, né, para memorizar eles, tá? Etc e tal. Bom, temos o próximo que é mu, tá? Mu significa madeira, tá? Então, ele sozinho é a madeira. Se você coloca duas madeiras junto, ele dá selva, né? E se chama Lin. Inclusive, o meu sobrenome, ou o meu nome, é Lin, é exatamente esse ideograma aqui, tá? Ou seja, selva. Isso quer dizer o quê? Né? A pessoa fala assim, nossa, o cara é Lin, é chique, né? Mas não, na verdade, tipo, se a gente for traduzir ele, significa Silva, né? Não que Silva não seja um bom nome, né? Tô dizendo que, tipo, né? Perde um pouco o brilho, né? Tá? Então o Lin é Silva. Se alguém for Silva aqui, sabe que a gente é algum primo distante, tá? Bom, o próximo é San, né? Que são três, né? Três madeiras, né? Isso significa floresta, né? Então, tipo assim, você tem uma madeirazinha, você tem a selva, ou bosque, né? Pode ser bosque, né? E você tem o San, que significa floresta. Então, tipo, a floresta vai crescendo. Quanto mais madeira, maior é, né? Então é muito lógico. Depois você tem o Shu, que significa árvore, obviamente tem que ter aqui, né, a madeira, e você tem o Kuo, que ele está na parte inferior aqui, tá? Kuo significa fruta ou fruto. Então, literalmente, é uma árvorezinha aqui embaixo com, né, o fruto em cima, tá? Então, é interessante que a gente enxergue, que vocês enxerguem essas coisas também, ok? Bom,
Temos o Jan, que é pessoa, né? Lembra do prisioneiro, que é duas perninhas, né? E aqui você tem o Jan também, né? De um jeito um pouco mais espremidinho de lado, tá? Então você tem a palavra ni, que significa você, você tem o ta, que significa ele, você tem o xin. O xin significa confiança, é uma pessoa, e aqui do lado direito é palavra. Então, quando a pessoa, ela dá a sua palavra, significa confiança, tá? Olha que bonito isso, né? Meu Deus do céu. É, antigamente não tinha, né, cartório, né, para você assinar um contrato e registrar, né? Então era tipo assim, né? Falou tá falado, né? Era assim que funcionava, tá? Bons tempos, né? E temos o ti, que significa corpo, né? Então corpo humano, né, tem que ter também, né, a palavra já. Hu, que é a terra, né? Que é do, lembra da boca com terra, né? Que é vomitar, né? Então temos aqui Ti, que significa chão. Temos o Chang, que significa cidade ou castelo. Temos o Zuo, né? O Zuo, ele tá aqui no meio, né? E tem duas pessoas aqui, que você viu no slide anterior. Significa sentar. Então, antigamente as pessoas sentavam no chão. Eram duas pessoas sentadas no chão, né? Conversando aqui, papeando. E temos o tsai, que é o verbo estar, né? Então você tem aqui do lado direito, né, que é mais raro de aparecer. Geralmente ele está do lado esquerdo, tá? Então tsai é o verbo estar. Zi, que significa filho. Nós temos aqui um zi e um negocinho ponto de envolvendo em cima dele. Esse ideograma aqui significa grávida ou gravidez, ou seja, é a barriguinha da mãe com o filho dentro. Olha que bonitinho, né? Temos o xue, que é um filho, e um teto aqui em cima. Esse teto aqui indica a escola, então é o teto da escola. Então, xue pode ser aluno ou aprender. Temos o hai, que significa criança, obviamente tem que ter ali, né, o símbolo aqui do zi. E temos o xiao, que significa. Isso aqui é do confucionismo, né? Simboliza. Se fosse traduzir, seria tipo assim: honra aos pais, né? Então, tipo, é uma filosofia chinesa que eles falam, né, de honrar os pais. Então, vem aí o filho também. Certo, meu povo? Então, né, quem falou que era terror o ideograma, eu espero que eu tenha mudado a opinião de vocês, né? Tipo, um monte de pauzinhos deixaram de ser, né, um rabisco, né, e passaram a ter algo simbólico aí. Espero eu, tá? Dito isso, eu vou trocar de tela aqui rapidão, porque agora eu vou rabiscar. A gente vai ter uma aula de mandarim agora. Eu gosto de rabiscar, gente. Não sei falar sem rabiscar. Muito bom, né? Algumas pessoas perguntarem, né? Perguntaram, tipo assim, nossa, mas eu vi. é, ele- Eu fui mudar de tela aqui, deixei de olhar pro chat de vocês. Como é que faz para digitar o teclado em mandarim? Tá, depois eu mostro para vocês. Filialidade. Obrigado, Ariane. Tá, honra aos pais foi uma versão do Lean, mas o certo é filialidade. Palavra nova que eu aprendi hoje, valeu. Vamos lá. Seguinte. Peraí, gente, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Uma lousa branca aqui? Acho que sim, né? Tô vendo a cara de vocês tudo pálido, né? Porque de repente, pá, uma luz na cara. É pra vocês acordarem, entendeu? Ó, seguinte, como eu posso explicar isso, gente? Fonética, né? Tem tantas formas de explicar, mas é que eu gosto de explicar de um jeito. Se eu escrever isso aqui, por exemplo, vocês vão saber o que é, né? Se eu escrever isso daqui, vocês vão saber o que é. Se eu escrever isso daqui, vocês vão saber o que é. E se eu escrever. Qual mais que tem? Esse daqui, vocês vão saber o que é. Beleza. Só que, como é que vocês falam verbalmente esses símbolos, né?
vocês vão chamar de interrogação, né? Esse aqui vocês vão chamar de hashtag. Esse aqui vocês vão chamar de arroba. E esse daqui vocês vão chamar de exclamação, tá? Desculpe o garrancho aí. Então, o que que vocês percebem? Que existe dois processos de leitura aqui, certo? O primeiro processo de leitura é a leitura do símbolo. O segundo processo de leitura é a leitura fonética daquele símbolo, tá? Espero que eles estejam acompanhando minha linha de raciocínio. Para o chinês é a mesma coisa, tá? Para o chinês é a mesma coisa. Então, o símbolo em azul a gente vai chamar de ideograma. Então, o ideograma nada mais é que é uma leitura simbólica, símbolo. E a parte vermelha a gente vai chamar de fonética. E a gente usa o quê? Pinyin. O pinyin é o nome dado para a fonética, tá? Então nós temos dois sistemas de leitura aqui em chinês. Nós temos a leitura simbólica, que é chamado de ideograma, representado por aqueles montes de pauzinho, e pictográfico, ideográfico, fonolograma, etc e tal. E nós temos então a parte que é a leitura desses símbolos, que é a fonética, e chamamos de pinyin. Então vocês viram nos slides que tinha o- os ideogramas e logo embaixo tinha a leitura daqueles ideogramas. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Tá? Vocês têm que sair daqui entendendo isso que eu tô falando, entendeu? Dito isso, tá? Dito isso, o pinyin nada mais é do que a fonética que a gente vai usar. Só que nem sempre foi uma mil maravilhas, tá? Inicialmente, eles criaram um sistema de escrita chamado Chuyin. Deixa eu escrever aqui em vermelho do lado aqui, tá? Tá, Chuyin. Então, a palavra, né, o Chuyin nada mais é do que a primeira versão da fonética chinesa. Então, as pessoas não sabiam ler, começaram a criar o Chuyin como fonética e ajudaram os nativos, certo? Maravilha, né? Fim de história, as pessoas estão aprendendo a ler, né? Então, tá tudo certo. Só que aí, se eu mostro essa tela aqui para vocês, vocês vão olhar para minha cara, vocês vão falar assim, não ajudou em nada, não é mesmo? Então, para solucionar então um novo problema que os ocidentais estão querendo aprender chinês, e que isso é maravilhoso, eles romanizaram toda essa tabela aqui e transformaram nessa tabela aqui. Olha só que legal. Então aqui você vai poder olhar para isso daqui e falar assim: agora eu entendo. Eu posso não saber exatamente como faço a leitura deles, mas eu sei que isso daqui é mais próximo do que isso daqui. Entende? Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui matou dois problemas, tá? O primeiro problema, os ocidentais, eles passaram a ter muito mais acesso, muito mais facilidade para aprender o idioma. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o próprio nativo, uma criança chinesa nativa, ela também estuda através do pinyin, tá? Isso aqui se chama, vou escrever desse lado aqui, pinyin, tá? Por que que a criança nativa, ela é obrigada a estudar pinyin na escola? Porque quando ela for para estudar inglês, ela não vai estranhar. Imagina assim, que você tem o mesmo estranhamento, né, quando você olha para um monte de pauzinhos, né, que ali te causa estranhamento, assim como uma criança que está acostumada a ler pauzinho a vida inteira, de repente olhar para isso daqui. Ele vai falar assim, meu, como é que surge tantas palavras com a mistura de tudo isso aqui? Entende? Então existe essa barreira também. Então os chineses não falam inglês. Edelvânia, por que dois Es? Vocês estão afiados hoje, hein? Meu Deus, não passa nada, né? Não passa nada. Seguinte, tem dois Es aqui porque tem duas pronúncias para o E, tá? Essa é uma representação que eu gosto de fazer, tá? Então você tem o primeiro E, né? Que a gente lê E normal, e o segundo é A, tá? Então você tem E e você tem A, ok? Por isso que tem dois aí, tá? Mas é só uma representação.
Então, assim, eu não vou ficar usando essa aula aqui, o tempo precioso de todo mundo aqui, para explicar um por um dessas combinações de ideogramas. Eu quero que vocês entendam o conceito. Tipo assim, ó, existe isso aqui, eu tenho que estudar isso aqui, depois com mais calma, eu pego essas dicas que o Lin tá dando, e aí eu já sei o que que eu faço, né? Tem quem falou que é autodidata aí, ó, né? Provavelmente vai dar uma direcionada aí. E quem não for autodidata e quer, né, entrar no curso e tudo mais, né, saiba que esse será o caminho que vai ser, né, que você vai ter que trilhar, tá? Então, isso faz com que as coisas começam a ficar interessantes, porque vai ficar muito mais fácil, né? Então, com o Pinyin, que é basicamente a versão 2.0 do Twin, né, você vai conseguir falar 100% do mandarim, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Aprender o pinyin, você vai conseguir falar em chinês, tá? Eu vejo que tem muita gente, né? Tem muito aluno que me relata, né, que tem professor que fala, porque pinyin é descartável, lá na frente você não vai usar mais, porque em cardápio, em placa de rua, não vai ter pinyin. Ok, eu entendo, mas na hora de você digitar, você precisa do pinyin, criatura, né? Porque você não vai digitar, tipo assim, você vai digitar como? Quando foi a última vez que você escreveu na mão algum manuscrito, né? Então, hoje em dia, todo mundo digita mensagem, e-mails, né? E para você gerar os ideogramas, você precisa do teclado pinyin. Entendeu? Então, por exemplo, se você vai digitar, por exemplo, Ni Hao, né? Então, simbolicamente é isso daqui, né? Ni Hao, né? E aí, você vai escrever embaixo Ni Hao, é assim que fala. Quando você vai digitar, por exemplo, você não vai digitar isso daqui. Você não digita ideograma, você digita o pinyin, que é isso daqui. E ao digitar o Ni Hao do jeito que está aqui, ele gera então isso daqui para você. É assim que funciona a digitação, né? Acho que não lembro, não sei quem que perguntou sobre digitação, tá? Então, o teclado, para você digitar ideograma, é igualzinho o teclado português, tá? É o padrão QWERTY, ok? E aí você digita usando Ni Hao, você vai lá, digita Nihao. Claro que você precisa instalar o programa do idioma chinês, né? Obviamente, você não vai tentar digitar em português e esperar que ele gere o ideograma, isso não vai acontecer. Mas, quando você digita Nihao dentro do teclado chinês, ele gera para você esse e esse símbolo aqui. Tá dando para entender? Sim, né? Beleza. E mais que eu posso usar, né? É, quer dizer, que mais que eu posso falar, né, sobre essa questão de fonética? As entonações, né? Então, entonação é um tema, assim, que a galera tem muita dificuldade, né? Então, entonação, vamos lá. O que que é entonação? Vocês querem uma aula de entonação do Lean, né? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, eu fico com dó de vocês, porque vocês devem assistir um monte de vídeo de canal, de sei lá quem, de não sei o quê, aí fala um negócio, chega aqui, eu desfalo tudo, né? Mas vamos lá. Temos quatro entonações, tá? Então, o primeiro tom ele é representado por uma linha reta em cima da vogal. Então, eu vou colocar a letra A, porque é mais fácil de, né, enxergar. Então, é uma linha reta em cima do A. Ok. Segunda entonação, segundo tom, né? É o nosso acento agudo do português. Terceiro tom, eu tô olhando um pouco pro chat, tá? Porque agora eu tô escrevendo. É um circunflexo ao contrário, tá? Quarto tom é o crase do português, ou seja, é um acento agudo, só que virado para o outro lado. E a gente tem o neutro, tá? O neutro é nada. Então, não tem nenhum acento em nada. Então, existe a informação de que o quê? Que mandarim é um idioma tonal. Isso quer dizer o quê? Que você vai ver que, se você pegar um texto de mandarim, você vai ver muito mais sílabas com entonação do que sem entonação, ok? Essa é a primeira informação. A segunda informação é o quê? Cada palavra, cada sílaba vai ter sua entonação. Porque em português é o quê? Se uma palavra tiver um acento, só ele terá acento.
Não teremos outro acento dentro da mesma palavra. A não ser que seja o trema, né? Enfim. Mas, mas basicamente é isso. Mas em chinês não. Em chinês toda sílaba tem entonação. Lembra do Ni Hao que eu coloquei no slide anterior? Aqui, ó. Ó, Ni Hao, você tem aqui o terceiro tom, né? Você tem aqui, né, o terceiro tom e o terceiro tom de novo. Então, na mesma palavra que isso que significa oi, você tem duas entonações. Então, a informação de que o idioma, né, o mandarim, ele é tonal é justamente por causa disso, tá? Aí vem a questão que a Maria está falando, né? Professor, se eu falar mãe, acabar falando entonação de cavalo, eles vão rir de mim, ou vão ficar bravos, né? Essa informação toda, essa piadinha todo mundo faz, né? Então, qual que é a questão, né? Então, nós temos aqui a palavra ma, que significa cavalo. E aí você tem ma ou mama, né? Que significa o quê? Mãe. Então, você tem o primeiro tom e depois o segundo ma é neutro, né? Então, isso daqui. Aí as pessoas falam assim: olha, a entonação é tão importante em mandarim que se você falar má errado, né, você vai acabar chamando a mãe de égua, sei lá, né? Já vi vários absurdos como esse tipo de discurso. Aí eu vou dizer um negócio pra vocês. Se você, com seu filho, né, tiver num parquinho brincando na China, de repente, a mãe da criança some. Essa criança está chorando, falando mama, 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 mas está falando uma entonação de cavalo. Você vai trazer o que para essa criança? Um cavalo, por acaso? Não, né? Você sabe que a criança está dizendo mãe. Então, existe um negócio que você não pode ignorar, chamado, ok? Contexto. Então, eu não gosto de falar que o mandarim é um idioma tonal. Eu gosto de falar que o mandarim é um idioma contextual. Essa é a minha briga, né, com todo mundo. Porque o contexto vai dizer para você o que que é que aquela criança está querendo dizer. E vou te falar um negócio. Não é só o mandarim que é contextual. Português também, tá? Vamos lá. Se eu digo para vocês, galera, tô na cozinha chupando manga. Provavelmente, você não vai imaginar eu chupando a manga da minha roupa aqui na cozinha, certo? Porque existe um contexto. Isso vai acontecer também com outras palavras, como por exemplo a palavra ponto. Tem ponto do quê? De nota de escola, tem ponto de esporte, né? Fez um ponto, marcou um ponto no placar. Tem ponto tipo assim, eu caí, abri o queixo, tomei 3 pontos, né? Tem ponto de ônibus, tem ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação. Então você vai perceber que, né, ponto existe um monte de coisa que é ponto. Ou, outra palavra, chutar. Chutei a prova. Chutei, nossa, eu não soube nada. Chutei a prova inteira. Você não vai imaginar um aluno, né, metendo bicuda num pedaço de folha, né? Quer dizer, nunca se sabe, né? Mas enfim, né? Você entendeu que, tipo, chutar na prova é um negócio que você está adivinhando, né? Ou a palavra como, né? O como pode ser eu como, né? De comer, te, né? Ou como no sentido de, tipo assim, como fazer, né? Como é, como fazer, né? Então isso quer dizer o quê? Né? Que, tipo assim, esquece essa questão de que entonação é um negócio, né, que vai te impedir, né, que é a grande muralha da China que vai te impedir de ser um futuro falante de mandarim, tá? Entenda que o contexto ele sempre vai estar te ajudando nessa questão. É isso que eu tenho a dizer sobre a entonação, beleza, povo? Então, assim, né, eu sei que não sou. Tipo assim, eu meio que não gosto muito dessa ideia de, tipo, você precisa falar de forma perfeita. Porque você falar as entonações de forma perfeita, tipo assim, entonação é sotaque, tá? Entendam isso. Entonação é sotaque. Você fala a entonação tudo corretamente, é como se você falasse com um sotaque de chinês. Isso não vai acontecer.
tá? Você não vai falar igual um chinês. Eu não conseguia falar português, do jeito que eu falo hoje. Foi uma das últimas coisas que eu aprendi, tá? Foi uma das últimas coisas que eu aprendi. Então, no começo eu já sabia falar, montar a frase, me comunicar, tinha vocabulário, mas quando eu abria a boca a pessoa falava: você não é daqui, né? Da onde que você é? Entendeu? Por quê? Porque o meu sotaque entregava, né? Bom, próximo tema, importantíssimo. Passo a passo para você aprender mandarim. Eu vou dividir aqui 8 passos para aprender mandarim, tá? São 8 passos que eu acredito profundamente, tá? São 2 décadas ensinando mandarim e eu vejo que essa é a forma que mais adequou, que fez mais sentido para mim, tá? O primeiro é você aprender o quê? A fonética, ou seja, pinyin, né? Você usar os próprios alfabetos, né? Aquela tabela, né? Que é o Chuyin romanizado, ok? É, como sendo o primeiro passo para você aprender idioma. Eita. O segundo passo é vocabulário. Ou seja, você tem que aprender a ter palavras, ok? Por quê? Você precisa saber palavras, é como se fosse tijolos, né, para você construir a sua casa. Terceiro passo é você aprender a escutar, mas falar, coisas básicas, obviamente, mais gramática básica, ok? Notem que eu em nenhum momento, né, falei sobre ideograma ainda, não é mesmo? Tá? Então isso, né, eu sei que vocês estão estranhando, mas segue minha linha de raciocínio, tá? 4 é você fazer uma imersão. Isso se possível. O que que é uma tal de imersão? É você ir para a China, tá? Ou para algum país que fale mandarim, tá? Isso se possível. Se não for possível, crie a sua imersão. Crie, né, um ambiente que tem muito mandarim. Hoje a internet nos proporciona, né, a questão de filmes, séries, músicas, né, podcasts, enfim, tudo isso. Você cria a própria imersão, tá? E somente então agora a gente vai para ler, tá? E quando eu falo ler, não estou falando escrever, porque se eu falar, chega para vocês e falo assim, galera, né, vocês conseguem imaginar o símbolo, né, do Starbucks, o logo do Starbucks? Né? Provavelmente vocês vão falar, não, sim, eu entendo. Então, se eu ver uma placa do Starbucks, você vai saber, né, que ali é uma cafeteria. Mas se eu peço para vocês, olha, anotem aí no papel de vocês, desenhem para mim o logo do Starbucks. Talvez vocês olhem para mim e falem assim, ih, não vou conseguir saber desenhar. Então, você percebe que são 2 processos, tá? Um é o processo de reconhecer um símbolo, o outro é um processo de reproduzir o símbolo, tá? Então, você não precisa saber reproduzir o símbolo ainda neste momento. Por quê? Porque a gente não escreve de forma manuscrita, a gente digita, né? E aí, o sexto é a tal da gramática avançada. Aí sim você começa a estudar gramática avançada. Sétima e penúltimo passo é a pronúncia masterizada. Isso daqui é a eliminação do seu sotaque. Somente na penúltima fase é que você vai conseguir falar as entonações, tudo corretamente. Sinto lhe dizer, tá? E o oitavo último passo é reescrever, ou seja, reproduzir o símbolo. E ainda vou colocar entre aspas, entre parênteses, quer dizer, opcional. Como eu disse, você não precisa saber escrever, basta você saber reconhecer, tá? Então, isso daqui é o que eu acredito que funciona para quem quer aprender mandarim hoje, tá?
E aí você para observar, né, como é ensinado o mandarim hoje. A pessoa na primeira aula faz o quê? Te entrega uma folha de papel quadriculada e manda você escrever. Tcharam! Entendeu? Aí, a segunda informação que a pessoa te dá é o quê? Você tem que falar certinho, senão você vai confundir mãe com cavalo. Tcharam! Ignora todo o resto, né? Você ainda não sabe pinim, você ainda não sabe falar socorro, tô com dor de barriga, você ainda não sabe gramática básica, você ainda não sabe falar, escutar, você ainda não fez a sua própria imersão, você ainda não sabe reconhecer, enfim. Então, eu gosto de trabalhar nesse método aqui que é o contrário, tá? Que é o contrário. Para algumas pessoas, não vai fazer sentido. A pessoa fala assim, pô, eu quero fazer HSK, que é a certificação. Isso serve para mim? Talvez não, tá? Só que é aquela, HSK não prova nada, tá? Eu conheço um monte de gente que tem HSK nível sei lá o quê e não sabe se comunicar direito, né? Relato dos meus alunos, tá? Não é verdade, não é mentira. Tipo, o aluno meu falou assim, olha, eu conversei com uma pessoa que era HSK tal e eu fui trocar ideia com ele e não sabia responder, tá? Porque a HSK, ele sempre vai é, focar mais na escrita, né? Agora tem o HSKK e tal, mas a partir do HSK3, né? Tem o HSKK, que é a parte de pronúncia e tal, de comunicação, quer dizer, de conversação, mas não é, nunca foi o foco, né? Nunca foi o foco e de verdade, eu acho falar muito mais importante do que saber ler e escrever. Se eu pudesse escolher, obviamente que isso não é realidade, né? Mas se eu pudesse escolher entre saber falar ou saber escrever português, eu prefiro aprender só saber falar. Eu ser um analfabeto, mas pelo menos eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu faço tudo falando. Eu posso não saber ler, mas eu me viro muito mais falando, só falando, do que só escrevendo, entendeu? Suas dicas são sinônimo de aprendizagem de uma criança. Sim, Angélica, você enxergou tudo. Aham. Pensa comigo, como é que você aprendeu sua língua materna, né? No qual você é fluente hoje, né? Primeiro, você aprendeu palavras, né? Ou seja, ponto número dois. Então, seu pai e sua mãe ficou lá, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, até você memorizar. Aprendeu a falar papai e mamãe, beleza. Seu pai não chega pra você e fala assim, toma aqui um caderno, né, e começa a escrever pai e mãe. Não. Você foi aprendendo a escutar mais, a falar mais e a montar pequenas frases, não é? De tanto que você falou, aí você, anos depois, você foi alfabetizado. Aí você aprendeu a ler, a gramática na escola, né, e a escrever. Então é exatamente isso, tá? É exatamente a forma como você e todo mundo aqui nessa sala aprendeu a sua língua materna. Só que agora, dessa vez, nós estamos fazendo com o mandarim. Só isso. Olha lá, Carlos. Esse é o meu problema. Já estudei muitos anos e não consigo falar nada. Tá vendo? Então eu não quero. Cara, eu sinto muito, Carlos. Tipo, assim, eu tô muito feliz que você tá aqui, que você tá ouvindo essa conversa. Mas o que eu já vi de aluno que segue a metodologia tradicional, que começa, né, vamos dizer, de baixo para cima, né, que começa por escrever, por pronúncia e gramática avançada, anos depois descobre que não sabe falar. Entendeu? Você sabe você sabe ler um monte de coisa, né? Você sabe escrever um monte de coisa. Você sabe radical, você sabe, né? Talvez que a ordem dos traços é isso, aquilo, mas você não consegue falar, né? Então eu não acho isso uma forma muito interessante para se estudar em mandarim. Beleza? Espero que essa informação tenha te ajudado, de verdade, tá? Muito bom. Dito isso, galera, deixa eu voltar para o meu slide, porque eu quero mostrar outras coisas aqui para você. Gostaria de anunciar então a todos a abertura das inscrições do meu curso Decifrando Mandarim, tá? Que segue a metodologia que eu acabei de apresentar para vocês, tá? A metodologia que você vai estudar o idioma através do pinyin e não pelos ideogramas no começo, tá bom? E vocês entendem o porquê disso. E dessa vez eu trouxe uma grande novidade, né? Que é o tal da inteligência artificial. Né? Aí a gente vai entrar nessa segunda parte da nossa aula aqui, tá? Então nós temos como que funciona, né? O suporte, né? Você assiste a aula numa plataforma e você tem um acompanhamento individual. Nesse acompanhamento ele vem o meu acompanhamento via WhatsApp, então você consegue, a gente tem um grupo, a gente conversa pelo WhatsApp, mas a minha inteligência artificial chamado Lao Shiya.
né? Na verdade, Lao Shi significa professor e o IA é de inteligência artificial, tá? Então, esse é o nome que eu dei para o meu robozinho. Então, você vai ter o suporte dos dois. E sobre a inteligência artificial, como é que vai funcionar, né? Eu gosto de chamar. Agora é um toque do Lean de novo, né? Eu gosto de chamar ele, né? Eu enxergo ele como sendo um estagiário burro que pode te ajudar é, a estudar mandarim, tá? Por que que eu falo isso, né? Não querendo desmerecer ele, né? Mas porque você não pode terceirizar o raciocínio, tá? Vamos falar sobre inteligência artificial agora, tá? Você não pode terceirizar a sua linha de raciocínio. Essa que é real. Isso quer dizer o quê? Que o Lao Xia, ele pode ser o seu professor, mas entenda que o professor não pode fazer o seu exercício. Entende? Imagina assim, se você tem um professor, o seu professor ele sabe tudo. E na hora de fazer uma lição de casa, por exemplo, você dá para o seu professor fazer a sua lição de casa, você vai aprender? Não. Então ele está aqui para te ajudar, mas ele não está aqui para solucionar e fazer o que você tem que fazer. Entende? Tá? Ou seja, quem tem que desenvolver e sintetizar o conhecimento é você, tá bom? Então, o Lao Xia, ele funciona nesse sentido. Então, eu chamo ele de burro no sentido, né, no sentido, tipo assim, você não pode terceirizar para ele fazer as coisas. Você precisa ser a máquina pensante do negócio, tá bom? Bom, e ele precisa do quê? De um treinamento, né, prévio até para as coisas mais simples. Esse é o primeiro ponto. Então, senão ele não seria diferente como sendo um Google, né? Um Google Tradutor. E aí, eu queria falar com vocês sobre prompts, né? Que significa comandos, tá? Então, o primeiro comando de treino, né, que você pode fazer seria esse daqui, ó. Você pode perguntar, né, se ela conhece, né, e deseja abordar, né, os temas, né? E muitos deles se limitam a 2021, tá? Mas acho que isso tem mudado. Mas vamos lá. Primeiro prompt seria, tipo, Laoxia, quero aprender mais sobre o nome das comidas em mandarim, né? Você pode me ajudar com isso? Responda sim ou não, né? Então, tipo assim, ele é um número de WhatsApp. Não vou conseguir mostrar aqui para vocês agora, porque é, eu teria que compartilhar a tela, mostrar em tempo real, aí eu acho que vai demorar muito, muito para fazer isso, tá? Então, eu só vou passar os prompts e explicar como é que funciona. Então, se você jogar essa frase aqui para ele, ele vai responder sim ou não, né? Eu coloquei em amarelo aqui, em destaque, né, o nome das comidas chinesas, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Quero aprender mais sobre vocabulário de trabalho, de viagem, de não sei o que lá. Você mesmo escolhe, tá? E ele vai te dar uma lista de palavras. Segundo, comando de preparação. Então você vai criar então a primeira etapa do machine learning, né, que é você dar informações relevantes que armazene naquela conversa. Então ele é como se fosse uma conversa de WhatsApp que você vai estar conversando com alguém, tá? Então você pode falar assim, ó, né, você vai dar o seu contexto, né? Eu estou estudando mandarim há pouco tempo e sou iniciante. Você é capaz de me ajudar a aumentar vocabulário sobre o nome das comidas em mandarim? De novo, o nome das comidas poderia ser qualquer outra coisa, né? Aí ele vai falar sim ou não. Ou, ok, estamos realmente pronto, ou você precisa de alguma informação, seja sincero. Esse, né, seja sincero, né, é, é uma porque assim, você tem que imaginar que você está conversando com alguém de verdade. Essa é a real dica que eu quero dar para você. Não usa ele, tipo assim, só dando comando, né? Você tem que conversar com ele como se fosse uma pessoa de verdade. Porque aí, quanto mais humano você for com ele, mais humano vai ser a resposta dele. Senão ele vai virar, tipo, meio que um Google Tradutor. Como fala mesa, como fala cadeira. E não é isso. Não é assim que a gente deve usar, tá? É, Sandra fez uma ótima pergunta. Qual a diferença do ChatGPT? Beleza. Sandra, segura essa sua pergunta aí. Eu vou responder já já qual é a diferença da minha IA com o ChatGPT, tá? Sônia, quero fazer o curso, como eu faço? Já já explico também, tá? Deixa eu só terminar de explicar aqui minha ferramenta aqui, aí eu já mostro para você como é que faz para ser aluno, tá? 3. Comece a extrair o que você deseja, tá? Conteúdos, ideias, estudos, etc, né? Então, solicite comandos claros que você deseja da ferramenta. Então, por exemplo, Laoxia, sou iniciante, intermediário barra avançado, né? Você vai falar o seu nível em mandarim. Preciso de. Aí você coloca o que você deseja
E aí você fala assim, ó, esse é o melhor prompt possível para te pedir isso. Então você está validando se o que você está pedindo é a forma certa de pedir. Responda apenas com sim ou não. Esse prompt aqui é interessantíssimo, porque depois que eu percebi, né, tudo isso é testado, né? Depois que eu testei essa, eu percebi que, tipo, às vezes eu tô pedindo uma coisa e ele não tá conseguindo entender. Porque, tipo assim, o IA, ele não tá vivendo dentro da minha cabeça. Ele não sabe o que eu tô pensando. Então, às vezes, eu peço para ele validar a minha pergunta. E essa é uma forma de fazer essa validação, tá? Funções que Laotia pode te ajudar. Então, ele pode traduzir, né? Ele pode listar vocabulário. Ele pode fazer uma explicação de um certo assunto em mandarim. Ele pode te fazer perguntas, tá? Então, tipo, você pode pedir para ele te entrevistar, por exemplo. Você pode pedir para ele montar um quiz. Isso aqui é maravilhoso. Então, você imagina assim, você foi lá, pediu uma lista de vocabulário de comida, pediu frases, pediu texto, etc e tal. No final, antes de fechar tudo, você fala assim, monte um quiz com 15 perguntas, 20 perguntas, sobre tudo que a gente conversou até agora. Então, ele vai começar a criar meio que uma provinha, um testezinho, para você, resolver. Isso é ótimo, né? Você pode pedir para ele montar uma prova, que é mais ou menos o quiz, né? Você pode pedir para ele corrigir o seu texto. Então você cria um texto e pede para ele corrigir. Isso é possível. Você pode pedir para ele gerar pequenos textos, né? Então, tipo, vamos supor que você peça para ele gerar um texto. Aí, esse texto está muito difícil. Você pode pegar e fazer assim, ó. É, gere novamente o texto, ou reescreva o texto, como se você estivesse escrevendo para uma criança de 10 anos. Esse comando também é sensacional, porque ele vai começar a simplificar todo o vocabulário do texto para que possa vestir para uma criança de 10 anos, entende? Ou o texto está muito fácil, eu quero que seja mais difícil. Reescreva esse texto, gerando como se fosse para mandar para o meu chefe do trabalho. Aí ele vai usar palavras mais formais. Então vocês percebem que, tipo assim, eu não quero que você use o Laoxia só para traduzir pequenas frases ou pequenas palavras. Vocês precisam extrair, o máximo dele, tá? De verdade, tá? E estimular uma conversa, né? Então, um diálogo também, né? Você pode, tipo, um bate e volta, né? Ele pergunta, você responde. Você pergunta, ele responde. Sei lá, isso é possível. A questão do áudio, gente, infelizmente ainda não. Tá, eu ainda vou. Essa é a primeira versão, né? 1.0. Eu não consegui ainda fazer ele na versão áudio, tá? Mas para texto ele funciona muito bem. Tá? Então, ó, observação: para usar Laoxia com maestria não é quantidade de prompts que você sabe, né? Ajuda pra caramba, tá? Mas o que realmente vale é a sua capacidade de conversar com um ser humano fazendo boas perguntas, se ele fosse o Laoxia. Tá, então você conversar com a máquina como se ele fosse uma pessoa, né? Tipo assim, olha, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Você pode repetir de uma maneira mais fácil, não sei o que, não sei o que. É a forma como você está falando com alguém, entende? A questão é essa, tá? Alguém perguntou, né? Eu lembro sobre qual a diferença do Laoxia, né? Do meu robô com o ChatGPT, tá? Seguinte, o Laoxia ele vem com um banco de dados premium, tá? Então, tipo, ele é pago, né? Então, eu preciso pagar para ter o banco de dados dele. Para quem usa o ChatGPT, se for a versão free, né, a versão gratuita, ela usa o banco de dados que é aberto, gratuito, tá? Então, no caso do Laoxia, ele possui mais assertividades e ele está nichado para o mandarim. O ChatGPT, ele é mais, tipo, abertão. Então, ele pode ser um pouco vago, tá? Essa é a diferença dos dois. Beleza? Muito bom. E aí, então, o meu curso tem, né, esses dois tipos de acompanhamento, né, de suporte. Tem o suporte meu, né, real, eu, Lin, de verdade, tá? E você vai ter o suporte também da máquina do Laoxia, tá bom? E na plataforma, a gente conta com aulas gravadas, então tá tudo na plataforma onde você pode acessar no computador, celular, no tablet, enfim, onde você quiser. Você pode até baixar ele, ele funciona até offline, tá? Então você faz o download dele e aí ele fica gravado no celular, no seu aparelho, e você pode estar assistindo ele, sei lá, na rua, na viagem, né? Indo para o trabalho, se você for de ônibus, metrô, enfim, sem gastar a sua internet, tá? Então você faz o seu horário, então você tem uma flexibilidade de horário e você tem as lições de casa para cada módulo também, ok?
E aí, como bônus, a gente tem então 6 masterclasses com temas culturais e sociais em grupo, tá? Não individual. Individual é o suporte, tá? Ahn, Peraí, nossa, esqueci de olhar o. Ahn, Tem certificado? Sim, certificado de conclusão, tá, gente? Então, se você terminar, depois que você termina, que você ganha o certificado, tá? Pá, pá, pá. Laoshia é um aplicativo? Não, gente. O Laoshia é um robô que você acessa ele pelo número de WhatsApp. Então, é como se você estivesse conversando com alguém no WhatsApp. Só que é um robô que está respondendo você, tá bom? Tem aulas online, tipo no Zoom. O Diana tem encontros, os masterclass, esses 6 encontros aqui, tá? Mas aula mesmo, não. Aula, ele é tudo gravado, tá? Na plataforma, tá bom? Bom, então nós temos aqui alguns temas desses encontros ao vivo, que seria sobre, né, bingo, política de filho único, você tem desafios estudando de mandarim, que eu dou dicas de estudo, tem os 3 T's proibidos, você tem o novo chinês, que é a maior data, né, na China, e você tem a introdução aos ideogramas. Vocês viram um pouquinho sobre ideogramas, mas essa é uma aula específica só para isso, tá? Como é a duração do curso, Bruno? Vamos lá. Temos aqui 3 pacotes, tá? Você tem um pacote de 6 meses, o de 8 meses e o de 12 meses, tá? É, Então, você tem os valores, né, que são esses daqui, para cada um desses pacotes, e aí o suporte também é de acordo com esses pacotes que você contrata, tá? Só que aí, para essa turma aqui, né, o valor de 12 meses, ele vai sair pelo valor de 8, tá? Então, você paga o de 8 meses e leva 12 meses, tá? Então, resumindo, né, os valores. Decifrando Mandarim, mais o programa de acompanhamento individual, né, de 12 meses, daria 2.200 mais as 6 masterclass, com cada valor, cada um deles 147. Você tem o Laoxia, que é 397, juntando tudo dá 3.479. E aí, a oferta que eu quero mostrar para vocês hoje é essa daqui, tá? Então, um plano de 12 meses, 1.900 pelo valor de 8, né, 8 meses, ou 12 de, acho que dá 191, uma coisa assim, tá? No cartão de crédito, aceitando até 2 cartões. Um desconto total de 1.579, tá? Esses valores são em dólar? Claro que não, são valores em real, tá? Ok? Pode renovar no final do período? Como assim no final do período? Depois que você, tipo, você pega os 6 meses, depois renova mais 6 meses? Pode. Mas aí você paga mais, né? Porque o de 6 meses é 1.700. Aí você vai pagar 3.400, né? Sei lá. Não... Para mim tá ótimo, né? Mas, mas eu acho que, né, não é muito, não compensa muito. Certo? É isso, meu povo. Então, as inscrições estão abertas, então, para vocês. Tem o link aqui que a Márcia colocou, tá? No chat. Lembre-se de confiar apenas nos administradores do grupo, tá? Ou eu, ou o número da Márcia. Se alguém mandar qualquer outro link, não sei o que, é golpe, tá bom? Certo, meu povo? Então, é isso. O que eu tenho a dizer para vocês é basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, em relação, ao curso, e tal, vocês podem me chamar, pode chamar a Márcia, a gente ajuda vocês. Eu posso até mostrar para vocês a plataforma, ó. Peraí, deixa eu só abrir aqui, ó. Ó, a plataforma, galera, é assim, ó. Essa daqui é a plataforma, tá? Aí você tem o módulo 0, que é a introdução, né? Eu explico, eu dou boas-vindas, né? Explico um pouquinho, né, em relação a tudo que a gente falou hoje. O módulo 1, Afiano Machado, são algumas dicas de estudo. Você tem o módulo do Pinyin, tá? Aí, a partir do módulo 3 é os módulos que eu chamo de rumo à fluência, tá? E aí você tem entre 4 aulas, mais ou menos, a média, né? E aí, vamos supor, você clica em cada uma dessas aulas, né? Aparece, meu Deus do céu, olha a careta que eu tô fazendo. Passando vergonha ao vivo, tcharam! Então, né, a gente tem então as videoaulas aqui, tá? Aí, logo embaixo, você tem um documento para você baixar, que seria a lição de casa. Ele já vem com gabarito e tudo mais. Você pode pedir para lá o Xia corrigir,
Você pode pedir para eu corrigir, ou eu já tenho o próprio gabarito também, tá? E aí você tem todas essas aulas aqui até o módulo 25, tá? É isso aí, é. Então, aula 25. Então, aqui tem conteúdo, assim, somando tudo, deve dar umas 40 horas de curso, tá? Umas 40 horas. Bastante coisa, tá? É isso aí. Boa noite, professor. A aula foi muito mais do que eu esperava. Essa aula vai ser posta no grupo de WhatsApp. Não deu tempo de ver com calma os ideogramas. Que bom que vocês gostaram da aula, de verdade, né? Fico muito feliz. A aula vai ser postada, eu acho que não tudo, né? Não sei, ainda preciso ver, mas acho que vai ser postado no YouTube, tá? Aí vocês dão uma fuçada no YouTube. Se inscrevam no canal do YouTube lá, porque toda aula, né? Toda semana tem aula nova e eu acho que vou postar essa live aqui gravada lá no YouTube, tá? Então, no YouTube vocês conseguem assistir a gravação dessa aula. Hum, o que mais quer falar? Acho que é isso, povo. Né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Me diverti bastante aqui com vocês. E é isso. Qualquer coisa eu tô no Instagram. Marca eu, se você fez algum story, marca eu, vou repostar todo mundo. E é isso. Fechou? Caso vocês queiram, eu ficaria muito feliz em ler o que vocês acharam dessa live aqui, tá? Vai lá no meu Instagram, manda no direct, que aí, né, eu gosto de ouvir, né, o feedback de vocês, tá? Acho que é isso, tá? E aí, qualquer dúvida, pode chamar a Márcia. Então, tá como administradora lá no grupo, chamam ela e enche o saco dela, que aí eu não gosto dessas dúvidas de curso, de plataforma, essas coisas. Eu gosto de dar aula, né? Eu não gosto de ficar falando sobre preço, de nada. Fechou, gente? Bom, então uma ótima noite pra vocês e a gente se vê na próxima. Me procure no Instagram, procure no YouTube, que a gente vai manter esse contato. Fechou? Xexi, abraço e 再见. Até.